Amém, meu querido. A graça e a paz seja com a igreja. Eu quero convidar os irmãos a abrir um texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Aqueles que não trouxeram as suas Bíblias, o Romero vai colocar ali no Data Show o texto, você pode acompanhar ali. Amém, irmãos? Os irmãos estão felizes? Glória a Deus. Temos muitos motivos a agradecer ao Senhor, que Ele tem feito grandes coisas por nós. Diz o texto, né? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ah, Dani, é porque tu não sabe da minha vida. Tu não sabe a desgraça que eu estou vivendo. Tu não sabe os problemas que eu estou enfrentando. Eu acho que tu estás em outro planeta, porque 2020 foi uma desgraça. Talvez os teus olhos estejam na desgraça. Talvez os teus olhos estejam nos problemas. Talvez os teus olhos estejam nas lutas, nas dificuldades. Basta nós focarmos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o caminho, a verdade e a vida em abundância, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Certamente teremos muitos motivos a nos alegrar. Primeiramente porque somos salvos. Podemos até passar um tempo nessa terra com algumas lutas e dificuldades, mas temos a convicção da salvação. O que são 70, 80 anos nessa terra comparado a toda uma eternidade ao lado de Jesus. É bom demais, então nós temos muitos motivos a agradecer e a louvar ao Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos acharam Lucas 17? A gente vai ler do verso 11 até o verso 19. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Verso 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Até aqui, irmãos. Você pode fechar os teus olhos? Espírito Santo de Deus, toca-nos nessa noite com a tua palavra, Senhor. Sabemos que aquilo que nos transforma não pode vir da parte de homem. O homem convence, mas Deus transforma. O homem comove, o homem emociona. O homem é capaz de trazer emoções, mas Deus, somente Deus, é capaz de trazer conversão do nosso coração. Que a tua palavra nessa noite venha nos tocar, Jesus. Ela é poderosa. A tua palavra, ela continua viva e eficaz. E vem com o teu Espírito nesse lugar. Vai de encontro aos nossos corações, eu te peço. Assim nós oramos. Amém. Diz o texto que Jesus estava a caminho de Jerusalém.
E ele passa por Samaria. Foi uma passagem. Na verdade, Jesus sabia o que aconteceria em Samaria. Jerusalém tem uma distância de aproximadamente 150 quilômetros de Samaria. As viagens que Jesus Cristo fazia era a pé, então Jesus ele passava por muitos lugares. Não é como nós hoje, vamos lá para Blumenau, vamos direto para Blumenau, não. Jesus Cristo passava por muitas cidades, por muitos lugares, e aonde ele passava as pessoas ficavam alvoroçadas. Jesus Cristo, os seus milagres eram conhecidos, a sua fama percorreu toda a região. E Jesus estava a caminho de Jerusalém e ele passa por Samaria. E quando ele está passando por Samaria, na cidade, 10 leprosos chegam diante dele. A Bíblia diz que esses homens, eles clamam e eles gritam de longe. Eles não vão até Jesus. Senhor, Jesus, por favor, me dá uma ajuda aqui, me cura. Como eu e você fazemos hoje, porque temos livre acesso. Esses homens, eles gritam de longe porque a lei não permitia que um leproso chegasse perto de outra pessoa. Hoje, a gente vive esse tempo, né, de pandemia. E no começo, quando o negócio assim que começou, a gente, né, tinha medo até um do outro de chegar perto, né? A gente olhava assim. Eu tinha medo do Sírio. Chegava. E o Sírio passou o corona para mim, para quem não sabe, tá, irmãos? Foi ele que passou. Não foi ele que me passou. Tava perfeito, gaúcho. Saudável. Chegou o diácono Sírio, né? A paz do Senhor. E eu peguei na hora assim. Amém. Deus sabe de todas as coisas. E um leproso, ele não podia chegar perto de uma pessoa. Diz a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 5, verso de 1 a 3. E falou o Senhor a Moisés dizendo, isso era lei, tá? Lei mosaica. E falou o Senhor a Moisés dizendo, ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo o que padece de fluxo, e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançarei, fora do arraial os lançarei, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. Esses homens de longe, eles veem Jesus e eles gritam, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus Cristo então diz algo a eles. Vão e mostrem-se ao sacerdote. E diz a Bíblia que indo eles foram sarados, eles foram curados. Um deles, vendo que estava são, se deparando com a sua cura, ele volta até Jesus para agradecer, para glorificar a Deus. Jesus então pergunta, onde é que estão os outros 9? Eu curei 10. Eu fui misericordioso com 10. Só um voltou. Jesus então diz para esse samaritano, vai, a tua fé te salvou. Tu não foste somente curado da lepra, mas tu ganhou a vida eterna. Muito mais que a cura da lepra, eu te concedo algo maior agora por causa dessa adoração e por causa dessa gratidão. A vida eterna. Em cima desse texto, irmãos, eu já ministrei algumas vezes esse texto, mas algumas coisas me saltam aos olhos e eu queria compartilhar com a igreja, porque eu entendo que esse tempo que temos vivido, esse tempo que temos presenciado, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, tem muito a ver com esse texto aqui. Isso aqui é mais real e mais atual que o jornal da Globo, que por sinal
é fraco demais. Esses homens, eles recebem uma ordem de Jesus Cristo após um pedido. Eles chegam diante do mestre e gritam de longe: mestre, tem misericórdia de nós. O que esses caras queriam, o que esses homens queriam era a cura da lepra. Era o que eles precisavam. Pelo menos era o que eles achavam que precisavam. Então Jesus dá uma ordem para eles e fala o seguinte: vão e mostrem-se ao sacerdote. O mostrar-se ao sacerdote tinha a ver com a lei. Para você que não conhece um pouquinho, um homem ele só poderia ter o diagnóstico ou o atestado de cura vindo por parte de um sacerdote. Um leproso, uma mulher que tinha fluxo, um doente, ele recebia a alta médica. Não tinha ninguém formado em medicina nessa época, querido. Quem dava essa alta, esse diagnóstico, após um exame detalhado, era um sacerdote. Por isso que Jesus Cristo fala para eles e diz assim: vão e mostrem-se ao sacerdote. Só que essa ordem de Jesus Cristo estava um pouco errada. Como que eu vou me mostrar um sacerdote se eu ainda estou enfermo? Como que eu vou até o sacerdote, sendo que eu não posso ter contato ao sacerdote? Diz a Bíblia que eles foram, e enquanto eles iam, eles ficaram sãos. Não foi uma cura instantânea. Não foi aquela oraçãozinha, sabe, que a gente faz: Senhor, por favor, abre uma porta, e daqui a pouco no outro dia a porta se abre. Não. Foi uma ordem: vão, só que enquanto vocês vão, ainda vocês estão leprosos. Mas como eu vou me mostrar, Senhor, se eu ainda tenho chaga? Diz o livro de Levítico, capítulo 13, verso 4 e 6. Mas se a empola na pele da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará. E eis que se a praga a seu parecer parou e a praga na pele se estendeu, então o sacerdote encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. E eis que se a praga se recolheu, cessou, e a praga não se estendeu, então o sacerdote o declarará limpo, lavará os seus vestidos e será limpo. Jesus manda esses caras irem, ainda doentes, se apresentar a um sacerdote. Quando eles chegassem diante do sacerdote com lepra, o sacerdote falou assim: nem chega perto de mim. Está aí, está na cara. Vocês estão leprosos. Por favor, nem cheguem perto das pessoas. Eu fico imaginando o que o diabo colocou na cabeça dessas pessoas enquanto eles iam até o sacerdote. Meu Deus, como que eu vou me apresentar a um médico, sendo que eu ainda estou enfermo? Verso 14. E ele, vendo-os, disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eles foram. Enquanto eles foram, ficaram limpos. Jesus manda eles cumprirem a lei. Mas acima da lei estava a confiança nele. Vocês vão lá, mas confiem no que eu estou falando. Eu creio, queridos, que Deus ele tem nos falado muitas coisas. A sua palavra tem nos dito todos os dias muitas coisas. Mas os nossos olhos não veem aquilo que a Bíblia está dizendo algumas vezes.
A palavra de Deus nos diz que nós somos mais que vencedores, mas nós nos sentimos derrotados naquela área. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas tem dias que nós nos sentimos sozinhos, abandonados. A palavra de Deus nos diz que nós somos igreja, que nós somos corpo bem ajustado. Tem dia que parece que eu sou um dedo amputado. É aquele dia que nós sabemos que o sol está lá em cima, mas só vemos nuvem. É aquele dia que nós sabemos que o sol está lá quente, aquecendo todo o universo, mas a gente só vê chuva, relâmpago. Vai até o sacerdote, mesmo ainda enfermo. Isso é obediência, mesmo sem ainda enxergar a cura. Eu vou te dar, mas eu não vejo o Senhor. Tu falaste que vais me dar. Abraão, eu te darei um filho. Não te darei somente um filho, mas eu te darei uma nação. De ti, muitos povos se levantarão. Senhor, mas eu não tenho nenhum filho. Como que eu posso enxergar uma nação, se nem filho eu tenho? Talvez em algumas coisas na tua vida você não tenha enxergado. Talvez existem áreas na tua vida que ainda a lepra está visível. E Jesus já disse, vai, mostra-se ao sacerdote. Mas Senhor, como que eu posso me mostrar se eu ainda tenho lepra? Mostra-se ao sacerdote. Senhor, como que tu estás comigo se eu estou vivendo isso? Obediência cristã não envolve ver ou sentir. É fazer porque Jesus mandou. Sabe, Soares, não tem a ver com sentir no coração. Tem a ver com obediência à palavra de Deus. Está escrito. Não vejo, não sinto, não tem arrepio, não tem nada, mas a Bíblia diz, é a verdade. Mas o mundo está muito diferente hoje, Dani. A Bíblia é assim. Muitas vezes Deus nos faz caminhar sem nós enxergarmos e vermos o que está acontecendo. Eu creio que mesmo diante de pedidos e orações, quando nós pedimos alguma direção, quando nós pedimos algo da parte de Deus, nem sempre Deus nos mostra aquilo que está fazendo. Eu vou ser mais claro. Você pediu uma direção específica numa área da sua vida. Você pediu algo ao Senhor, Deus tem misericórdia de mim porque eu preciso disso. Aí o Senhor diz para ti, vai. Mas eu vou para onde, Senhor? Deus só diz, vai. Mas eu não enxergo, eu não vejo. Vai. Quando Deus chama Abraão, Deus diz para Abraão o seguinte, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Sabe o que Deus estava dizendo? Larga o teu patrimônio. Larga as pessoas que são o teu sustento, as pessoas que são o teu alicerce, que são a tua força. Larga eles e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te mostrarei, eu não vou te mostrar agora. Vai. Abraão foi. Você conhece a Bíblia, sabe que Abraão foi parar no Egito. Só depois, quando ele estava de volta, Deus promete um filho e Deus fala da terra que iria herdar. Depois de muitos anos, Deus começa a mostrar a Abraão a terra que ele havia falado anos atrás. Não sei se você lembra da passagem quando ele estava com Ló, o seu sobrinho. E os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam brigando. Os servos de Ló com os servos de Abraão, eles andavam juntos. A Bíblia diz que eles eram prósperos, eles eram ricos, eles tinham muito. Então,
Abraão diz para Ló o seguinte: Abraão, escolhe uma terra aqui. Se tu for para lá, eu vou para cá. Se tu for para cá, eu vou para lá. Diz Ló, a Bíblia, que Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. Ele olhou para o aparente, esqueceu de olhar para o interior. E Ló foi para as campinas de Sodoma e Gomorra. E depois que Ló escolhe aquilo, Deus começa a cumprir aquilo que havia falado anos atrás. Abraão, levanta os teus olhos. Olha para essa terra agora. Olha para lá. E Abraão começou a enxergar, depois de anos, Sírio, aquilo que Deus havia falado. Deus às vezes nos pede algo, ou melhor, nós pedimos algo a Deus. Deus nos mostra e Deus não nos mostra. Parece que Deus vai nos guiando passo a passo. Eu falava com a Samara esses dias e nós pedíamos uma direção clara da parte de Deus a respeito de alguma coisa, de uma coisa que entendíamos que era importante. E a gente não tinha resposta da parte de Deus, e a gente ia indo, ia para cá, ia para lá. E eu só falava uma coisa para o Senhor: Deus, se for de Deus, abre a porta. Se não for, fecha. E eu ia para cá, não dava certo, ia para cá, não dava certo, ia para lá, não dava certo. E eu entendia que Deus estava fechando, só que Deus não me mostrava o que ia fazer. Daqui a pouco a gente foi para um lado e a gente entendeu que isso era algo de Deus. E Deus falou profundamente ao meu coração algo. Ele assim: Dani, sabe por que eu não te mostro tudo? Eu podia te mostrar um caminho lá no fim, e você chegasse lá. Mas eu não te mostro porque eu quero que você caminhe passo a passo comigo, dependendo de mim para todas as coisas. Eu não te mostro aquele caminho lá de 20 quilômetros, porque senão você vai andar 20 quilômetros com a força dos teus braços. Você já sabe que tem que chegar lá. Mas se você percorre esses 20 quilômetros comigo, não sabendo que passo que você vai dar, todos os dias você depende de mim. Todos os dias você é sustentado por mim. Todos os dias você precisa da minha voz. Todos os dias você quer a minha presença. Talvez Deus ainda não te abriu os olhos, meu querido, em algumas áreas. É porque Deus quer que você continue sendo dependente dEle. Dependente dEle. Deus poderia passar um filme da nossa vida, né, Mateus? Daniel, 30 anos a tua vida vai ser assim, 40 vai ser assim, 50 vai ser assim. Tua profissão vai ser assim, teu ministério vai ser assim, tua família vai ser assim. Depois de Deus dar esse relato para mim, eu vou confessar um pecado aqui, irmãos. Eu ia me sentir dependente, independente. Minha profissão vai ser assim, Deus já falou. Minha família vai ser assim, Deus falou. Minha saúde vai estar assim. Está tudo certo, minha vida está descrita. Deus, um beijo, obrigado, tá? Vou seguir agora aquilo que o Senhor planejou para mim. Mas como Deus não nos mostra, como Deus pede para que a gente vá até o sacerdote, mesmo leproso, a gente: Senhor, e se eu chegar lá, Senhor, e não acontecer? Senhor, por favor, tenha misericórdia. Cada passo que a gente dá é um passo de dependência. Cada dia que passa é um dia que você precisa de Deus, mesmo tendo algumas coisas. Esses homens vão e apresentam-se ao sacerdote. O verso 15 diz: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, diz o verso 16. Olha aqui para mim, querido. Diz a Bíblia que essa passagem se deu em Samaria. Jesus
ou melhor, Lucas descreve que este homem que volta para agradecer e para glorificar Jesus era um samaritano. Jesus Cristo se relacionava com os judeus. Esses 10 homens eram leprosos. Eles não podiam estar num círculo social, eles não podiam estar com a sua família, eles não podiam estar com seus amigos, eles não podiam trabalhar, eles tinham que ficar isolados. Quero eu entender, e depois Jesus Cristo, ele confirma, não foi os 9, onde estão os outros 9? Quero eu entender, meu querido, que os outros 9 eram judeus, que tinham saído talvez de Jerusalém, e estavam refugiados em Samaria, numa terra onde os judeus não queriam relação. Esses homens leprosos, que não podiam chegar perto de ninguém, eles vão para um lugar distante, eles vão para Samaria. E lá em Samaria, eles se deparam com um samaritano que também estava leproso. E caiu aos seus pés com o seu rosto em terra, dando graça. E este era samaritano. Vamos entender então, queridos, que existiam 9 judeus e um samaritano. Os judeus, eles não se davam com os samaritanos, você sabe disso. Nós já falamos aqui na igreja. Existia uma rixa entre essas raças. Diz as escrituras que esses homens estavam juntos. E sabe o que uniu esse samaritano com esses judeus? A doença. Sabe qual foi o motivo da união? Sabe o que trouxe o cair por terra a diferença entre judeu e samaritano? O problema, a doença, a luta, a dificuldade uniu, trouxe fim à barreira que existia entre eu e o Mateus. Não vou com a cara do Mateus, não suporto esse menino. Não é verdade, irmãos? Está quase da minha família. Só que em determinado momento da nossa vida, nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade. E quando a gente passa por um problema, quando a gente está no meio de uma situação muito difícil, o nosso coração fica mole. É verdade ou não? Quando a gente está num velório, as pessoas estão sensíveis. Quando a gente está na casa do luto, como diz a palavra de Deus, que é melhor ir na casa do luto do que na casa de festa. As pessoas estão sensíveis à voz de Deus. Para o incrédulo, Leninha, tu fala no velório lá, oh, Deus console o teu coração, amém, ora por mim aqui, por favor, faz uma oração. Irmãos, quando nós estamos passando por problemas, nós ficamos mais sensíveis. Nós deixamos a diferença de lado. Quando a gente está com dificuldade, não é assim, querido? A gente pede ajuda, a gente ora, a gente vai para a igreja. Tem os irmãos aí que são especialistas em vir para a igreja quando estão passando por problemas. Quando está tudo bem. Diz a Bíblia que eles estavam juntos, samaritano e judeu. Por isso que eu penso que esse ano é um pensamento particular do Dani, pastor Dani. Essa doença que nós estamos vivendo em 2020, isso não é motivo para nos separar. Isso é motivo para nos unir. Talvez não fisicamente, porque alguém vai pegar essa parte da mensagem do pastor e vai soltar na internet, olha lá. Eu penso que esse problema que nós estamos vivendo hoje, isso era para nos unir.
e não para nos separar, e não para nos distanciar. Porque as dificuldades, elas têm a tendência de nos unir, de nos aproximar. É quando estamos passando por problemas que nós chegamos diante das pessoas e pedimos ajuda, não é assim? Pelo menos deveria ser assim. Provavelmente esse samaritano que voltou e se apresentou a Jesus, ele não se apresentou aos sacerdotes. Ele voltou a Jesus antes mesmo de se apresentar ao sacerdote. Samaria a Jerusalém são 150 quilômetros. Eu não sei em que mediação do percurso que eles viram que estavam curados. Eu não sei. A Bíblia não fala. Mas vamos supor, queridos, que eles andaram 130 quilômetros doentes. E quando chegou 20 quilômetros de Jerusalém, eles olharam para a sua pele. Eles olharam um para o outro e viram que estavam curados. Imagina a alegria desses homens. Imagina a alegria de uma pessoa que não podia mais ter contato com ninguém e ver que a sua pele agora estava sã. Sabe, todas as vezes que eu sou tendencioso a reclamar de alguma coisa no meu corpo, na minha saúde, eu me lembro de pessoas que têm problemas muito maiores. Esse ano, quando eu machuquei meu dedo e eu fiquei 3 meses sem poder me exercitar, eu fiquei mal, triste, por causa de um dedo, gaúcho. E Deus me fez lembrar as pessoas que estão numa cadeira de roda. Deus me fez lembrar das pessoas que estão nos hospitais, num leito. Deus me fez lembrar das pessoas que estão com doenças seríssimas. Se eu fiquei feliz, meu dedo está torto, irmão, não ficou bom não, tá? Mas amém. Se eu fiquei feliz pelo fato de agora poder movimentar a minha mão de novo, poder pegar um peso, poder me exercitar, poder suar de novo. Imagina uma pessoa, a alegria de uma pessoa que tem a cura, que está numa cadeira de roda e pode andar. Imagina a cura de uma pessoa, a alegria de uma pessoa que tem um câncer e agora não tem mais. Imagina a alegria de uma pessoa que tem leucemia e agora não tem mais leucemia. Imagina a alegria de uma pessoa que estava diagnosticada por um médico, queria morrer, e ela recebe a cura. Se eu fiquei feliz com um dedo, imagina a alegria dessa pessoa. Imagine a alegria desses 10 homens leprosos. Eles não ganharam um emprego novo, eles não receberam um aumento no salário, eles não receberam coisas banais que eu e você queremos todos os dias. Esses homens receberam a cura. Eles iam morrer. Quando esse samaritano ele se depara que estava curado, eu acredito que ele nem vai ser o sacerdote, porque a lei era para o judeu, pai. O judeu tinha que se apresentar ao sacerdote. O samaritano nem seguia isso muito, talvez. Tinha alguma coisa que ele pegava da lei, mas outra coisa ele não pegava. Era um povo meio misturado. Então quando esse samaritano ele se depara com a cura, que sacerdote o quê? Deixa eu voltar. Eu vou voltar para agradecer a Jesus. Preciso ser grato. Preciso dar um beijo nele. Preciso dar um abraço nesse homem que mudou a minha vida. Mudou minha história. Eu estava diagnosticado, eu iria morrer. Ele mudou a minha vida, ele transformou o meu viver. Eu preciso voltar. Só que esse voltar, querido, implicava voltar mais 150 quilômetros a pé de novo. Ele já tinha percorrido uma distância muito grande. Agora o voltar implicava ele em percorrer o caminho novamente. Só que uma coisa
é você percorrer 150 quilômetros para receber a cura. Outra coisa é você percorrer 150 quilômetros para agradecer. Percorrer 150 quilômetros para receber uma coisa, as pessoas percorrem. Subir, pagar promessa, fazer propósito, fazer campanha para receber alguma coisa, as pessoas fazem. Pagar o preço, eu vou orar pela minha família, eu vou orar pela minha casa, eu vou olhar pelo meu trabalho, vou orar para que Deus transforme. Faz, paga o preço, percorre 150 quilômetros, mas depois que Jesus dá, quero ver voltar 150 quilômetros para agradecer só. Tem pessoas que acham, tomara que não aconteça nada aqui. Se fosse o pastor Fernando, pousava aqui, né? Na pista. Soares também, né? Hã? Irmão César? Hã? Vem cá, irmão César, vem cá. Vai que o besouro... Irmãos, depois que nós recebemos, aí que está a diferença de quem é grato e de quem é um adorador. Agora eu recebi, estou limpo, estou curado, deixa eu seguir a minha vida. Jesus, tu me curou, obrigado, tá? Agora eu vou trabalhar, agora eu vou ver minha família, agora eu vou ver meus amigos, agora eu vou curtir, eu vou desfrutar. Senhor, obrigado, tá? Isso não é gratidão, irmãos. Gratidão é isso que esse samaritano fez, é voltar, é percorrer o mesmo caminho que você percorreu para receber, você percorre agora para estar com Jesus. Agora não tem mais a ver com uma bênção, tem a ver com Ele. Agora você não paga o preço para receber uma bênção, você paga o preço para estar com Jesus. Sabe por que muitos não recebem algo da parte de Deus? Porque Jesus sabe que depois que der, as pessoas vão desfrutar somente daquilo que Ele deu e não vão voltar para agradecer. Voltar implica em percorrer novamente 150 quilômetros. Eu acho que é contigo, Sírio. Implica em percorrer 150 quilômetros para agradecer. Quantos aqui foram abençoados por Deus nesse ano, em alguma área da sua vida? Seja muito sincero, quantos aqui pediram algo ao Senhor e o Senhor concedeu? Em tese, você percorreu uma distância para receber aquilo. Você pediu, você clamou, você obedeceu. Mas depois que Deus te deu, a sua gratidão é expressada de que forma? Deus, obrigado? Ou você percorre o mesmo caminho para estar com Ele? Gaúcho, agora não tinha mais a ver com a bênção, tinha a ver estar com Jesus. Eu preciso abraçar esse homem. Eu preciso estar com Ele. Ele já me deu aquilo que eu quero. Eu jamais imaginaria que Jesus pudesse fazer isso por mim. Eu preciso estar com Ele. Ah, se nós entendêssemos. Ah, se nós entendêssemos o poder da gratidão. Ah, se nós entendêssemos que aquilo que Deus é muito maior daquilo que Deus dá. Ah, se nós entendêssemos que nada que Ele nos dá nessa vida é capaz de preencher 1% do seu abraço, do seu beijo. Deus, Ele pode te dar muitos presentes, Deus pode te curar da lepra. Mas nada vai suprir o estar com Ele. Esse samaritano entendeu isso. Sabe, queridos, os judeus,
eles oravam costumeiramente no nascer do dia e no pôr do sol. Antes das refeições, eles conheciam a Torá, conheciam os salmos. Os judeus, eles eram religiosos e seguiam rigorosamente, pelo menos tentavam, aquilo que a lei dizia. Mas eles não entenderam o coração de Jesus. Foi necessário vir uma doença, um problema, para que essa diferença entre judeu e samaritano caísse por terra. Foi só Jesus Cristo curar esses homens, esses 9. Agora é outro pensamento do Dani aqui, eu viajo quando eu leio a Bíblia. Quando esses homens viram que estavam curados, porque não foi só o samaritano que se deparou com a cura. Quando todos eles se depararam, Sírio, com a cura, talvez eles falaram assim: samaritano, a gente estava contigo no problema. A gente estava contigo porque a gente precisava. Talvez Jerusalém não suportava a gente não podia estar lá, por isso que a gente se refugiou em Samaria. Mas agora nós estamos curados. Agora nós somos abençoados. Agora nós temos aquilo que nós esperamos. Sai daqui. Eu recebi aquilo que eu queria. Um abraço. Deus, Tu me deu aquilo que eu esperava. Tchau. O nosso Deus é um Deus que é Pai. Jesus Cristo foi misericordioso com esses homens, mas somente um foi salvo. Certamente você tem muitos sonhos, você tem muitos desejos, você quer que algumas coisas aconteçam na tua vida. Mas sabe qual é o termômetro para que você venha receber algo da parte do Senhor em coisas que você não recebeu ainda? É a gratidão por aquilo que você já recebeu. Qual foi a tua postura diante daquilo que você já recebeu? Existem pessoas que ao receberem coisas, deixam o Senhor. Será que Jesus precisa tirar essas coisas para que essas pessoas se voltem para o Senhor? Será que Jesus Cristo tem que mandar lepra novamente para que a relação com o samaritano volte? Será que as pessoas não aprenderam diante dos problemas? Será que esses homens não entenderam aquilo que Jesus Cristo fez por eles? A gratidão é algo que toca o coração de Deus. A gratidão é uma das coisas mais lindas que existe nessa vida. A gratidão ao ser humano, quanto mais a gratidão ao Senhor. Quantas pessoas que ao serem libertas de enfermidades, e Deus usou médicos, Deus usou enfermeiros, Deus usou pessoas, Deus usou pastor, Deus usou irmãos na igreja. Quando essas pessoas receberam, essas pessoas foram e agradeceram. Quantos aqui voltaram para o hospital depois que saíram do hospital? Aqui temos pessoas que trabalham. Eu quero acreditar que o índice de pessoas que voltam ao hospital para agradecer médicos e enfermeiros é pequeníssima. Passam 1, 2, 3 meses, 5 meses num leito do hospital, sendo cuidados e amparados por pessoas. Depois que recebem, nunca mais aparecem. A gratidão é algo que toca o coração de Deus. Eu não sei se você tem esse costume, mas eu procuro sempre fazer isso, meu querido, quando eu estou orando a Deus. Não é todas as vezes, mas
por várias vezes faço. Eu agradeço coisas que Deus fez há 10 anos atrás por mim. Eu agradeço a Deus por um estágio que eu ganhei numa empresa lá na Nacional Gás Butano. Eu não sei por que eu repito isso. Eu ganhava R$500, irmãos, por mês. E eu vira e mexe, eu agradeço a Deus, obrigado por esse estágio, porque eu lembro que na época foi importante para mim. Hoje eu e a Samara moramos numa casa confortável. Como eu agradeço a nosso apartamento de São Vicente. Como eu agradeço. Como eu agradeço a Deus, porque Deus nos sustentou há anos atrás em coisas que hoje eu já estou em outra realidade, meu querido. Mas o Espírito Santo me faz lembrar de forma costumeira coisas que Ele já fez lá atrás. De vez em quando eu paro e pego o meu WhatsApp e começo a mandar mensagem para as pessoas que me ajudaram há anos atrás. Meu querido, obrigado por aquele emprego, obrigado por aquela ajuda que tu me deu lá, eu estava numa fase difícil. E eu começo a agradecer coisas que eu já falei para eles várias vezes. Se nós fazemos isso diante das pessoas, por que não vamos fazer isso diante de Deus? Só que a pandemia não deixa. Os problemas de hoje não deixam. A gente recebeu lá atrás, mas hoje a gente quer que Deus resolva o problema de agora. Deus já fez lá atrás, Deus já nos sustentou lá atrás, mas a gente quer que Ele faça hoje. Ô cabeção, se Deus já fez lá atrás, Ele vai continuar fazendo, porque Ele te sustenta. Talvez Deus não fez ainda porque você não entendeu que não é pela muita insistência, mas é por um coração grato, um coração humilde, um coração que depende dele para todas as coisas. No verso 17, eu já me encerro. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Tinha que ser o samaritano. Por que os judeus não voltaram? Eu vim para os judeus. Eu vim para os judeus. Vocês crentes não agradecem. Tem que ser um cara que nunca pisou na igreja lá para tocar o meu coração com gratidão. Nós achamos que pelo fato de nós estarmos numa igreja evangélica, nós somos melhores do que os outros. Nós achamos que pelo fato de nós termos a carteirinha de membro da igreja, nós somos superiores aos outros. Nós nos achamos como esses judeus, superiores a esse samaritano. Nós achamos que Deus tem que nos dar alguma coisa porque a gente ora, porque a gente lê a Bíblia, porque a gente dá dízimo. Jesus não faz nada primeiramente porque nós fazemos. Deus faz porque Ele é misericordioso, porque Ele é amoroso, porque Ele é bondoso, porque Ele nos ama. Não sei quantos de vocês lembram a passagem da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida. Existiam 100 ovelhas. Jesus Cristo está dizendo essa palavra aos judeus que estavam questionando Ele. Nós cantamos isso. E deixa as 99. A Bíblia diz que o pastor, ele deixa as 99 para ir atrás da perdida. Sabe o que Jesus está ensinando para esses homens que estavam vindo? Vocês se acham as 99. Vocês se acham a maioria e vocês se acham superiores a uma perdida. Mas eu vou dizer para vocês, o meu coração está em quem me reconhece. O meu coração está num perdido que precisa de mim.
muito mais do que na força de vocês, judeus. Se vocês não me querem, eu vou atrás dos perdidos, dos desamparados, dos fracos, dos doentes. Diz a palavra de Deus que esse samaritano que volta para agradecer a Jesus, o percurso de volta, Jesus ele não concedeu somente a cura da lepra, mas ele diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse homem foi salvo por Jesus. Ele não era judeu, ele não merecia, assim como você não merece. Mas se Jesus vê gratidão no teu coração, se Jesus enxerga dentro de ti gratidão, adoração, você será salvo. Você não vai receber somente aquilo que você quer, mas você vai receber o coração de Jesus, porque os salvos vão morar eternamente com Ele. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Sabe, queridos, eu penso que quanto mais nós nos acharmos importantes, superiores do que os outros, mais desunidos nós vamos estar. Esse texto me ensina isso. Quanto mais nós nos sentimos melhores por ter estudo, talento, dinheiro, ser crente mais antigo, conhecedor da palavra, mais doentes nós estamos. A gente precisa entender e sempre nos lembrar que o único importante aqui é Jesus Cristo. Todos nós somos iguais. Quer samaritano, quer judeu. Quer evangélico, quer católico. Não se escandalize, querido. Quer budista, quer crente. Quer espírita, quer crente. Todos nós somos iguais. Sabe qual a diferença que existe? Uns reconhecem aquilo que Jesus Cristo fez, outros não. E isso não tem a ver com raça, isso não tem a ver com religião, isso não tem a ver com frequência em igreja, isso tem a ver com reconhecimento e gratidão. Os leprosos, eles não tinham culpa de ser atacados pela lepra, mas nós somos culpados pelo nosso pecado, diz as Escrituras. Se ao invés de entrarmos na igreja e acharmos que somos merecedores por ser pastor, líder, ministro, cantor, pessoas que contribuem financeiramente, se ao invés disso nós gritássemos de longe, Sírio: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Eu preciso tanto como aquele irmão lá, que às vezes eu me acho superior. Eu preciso tanto como aquela pessoa que está perdida. A gente tem que pegar o nosso currículo de crente, ô Tito, diante de Jesus, da presença dele, a gente tem que rasgar e se render. Senhor, eu sou um doente que preciso ser curado todos os dias. Quem aqui reconhece que precisa de cura todos os dias na mente, no coração? Quem aqui, olhando para as suas atitudes, para as suas palavras e ações, fala assim: como que eu posso falar isso? Como que eu pude pensar isso? Como que eu pude agir dessa forma? É todo dia que nós precisamos da misericórdia de Deus. Se nós víssemos cada irmão como um leproso, ou melhor, como um pecador,
igual a nós, que necessita de ajuda e só pode ser ajudado por nós e nós por Ele, então a igreja seria mais unida e poderosa, eu entendo. Se nós nos lembrássemos, abre aspas, que somos leprosos e juntos precisamos de Jesus. Juntos. Não vai ser pandemia que vai separar a igreja. Não vai ser fungo, não vai ser bactéria, não vai ser problema econômico que vai separar a igreja. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela vai andar todos os dias unida até Jesus Cristo voltar. Seja aqui nas quatro paredes, seja numa casa, seja num ambiente lá fora, a igreja está junta. Porque nós não precisamos de lepra para nos unir. Nós precisamos de Cristo, do Espírito Santo. O que nos liga não é uma doença. O que nos liga é o Espírito que habita dentro de nós. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Esse Espírito grita todos os dias pela presença de Jesus. Jesus pode te dar um monte de coisa, gauchão. Mas se tu és dele, tu sabe que tudo isso é nada. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar e agradecer todos os dias. Voltar e agradecer, voltar. Jesus já me deu, eu volto e agradeço. Jesus já me deu, eu volto e agradeço. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Nós estamos aqui bem isolados. Se você quiser abraçar a pessoa que está do seu lado, abrace. Amém? Se você está do lado dele é porque está tudo certo. Glórias a Deus. Pai amado, Pai querido, a minha oração, a nossa oração nessa noite é que o Senhor traga entendimento ao nosso coração, à nossa mente. Derruba, Deus, as estrelas. Se nós somos as estrelas, Pai, derruba. Nos coloca no nosso lugar, Jesus, de humildade, de reconhecimento. Eu te peço em nome de Jesus, traz humildade ao nosso coração. Nos batiza com humildade, Deus. Que em nome de Jesus, o Senhor venha ser tudo para a igreja. Existem pessoas que estão aqui, existem pessoas que estão nas suas casas, que estão precisando de algo. Estão atrás, Senhor, da cura da lepra. Senhor, tem misericórdia desses irmãos, tem misericórdia de nós. Mas só nos dá, Senhor, aquilo que o nosso coração deseja, se nós formos como esse samaritano. Só nos concede a bênção, Jesus. Só nos entrega, Deus, a promessa. Só nos dá a terra prometida, se o Senhor estiver junto. Se o Senhor estiver junto. Que em nome de Jesus a tua bênção venha enlaçada, empacotada, envolvida com a tua presença, Senhor. E que quando nós recebermos, que quando nós viemos colocar a mão naquilo que esperamos, que os nossos olhos se voltem para Ti. Alguns irmãos que estão aqui nessa noite, talvez tocados por essa palavra, vão voltar a Te agradecer por coisas que Tu já fizeste lá atrás. Os nossos olhos voltam-se para Ti nessa noite. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por cada um de nós, por isso nós estamos alegres. Voltamos os nossos olhos para Ti, Jesus. Em nome do Teu Filho amado nós oramos. Amém e graças a Deus.
Amém, meu querido? Glórias a Deus. Você vá na paz de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma boa semana aos irmãos.